E agora eu quero falar aqui com vocês sobre os percentuais, né? Os percentuais aqui de aquisição de tolerância, o tempo que a criança vai se curar. Então, de acordo com o guideline, né, o ESPGHAN, ele foi publicado em 2012, né, tem uma estimativa, gente. Os estudos sobre alergia alimentar, eles são muito regionais, vamos dizer assim, né? Tem estudos nos Estados Unidos, tem estudos em alguns países da Europa, no Brasil a gente tem pouquíssimos estudos, né, desses percentuais de prevalência, incidência, dependendo do mecanismo imunológico, quando a criança se cura, temos poucos, então não tem dados unificados, até porque a alergia alimentar também ela tem diferenças dependendo aí da região do mundo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, para vocês terem uma ideia, o amendoim, ele é um dos alimentos mais alergênicos e não é um dos alimentos mais alergênicos aqui no Brasil, até pela própria característica, né, da questão da alimentação. O americano adora ali uma pasta de amendoim, usa amendoim em muitas coisas e a gente já não é tanto, então a incidência de alergia ao amendoim lá é muito maior. Então esses percentuais também mudam, tá? Dependendo aí do local do mundo. Mas esse ESPGHAN, ele fez uma média, tá? Então sempre coloca assim, estima-se cerca de, então é cerca de, tá? Uma maior número ali das crianças, enfim, é sempre uma média, gente. Então qual que foi a estimativa deles? Cerca de 50% das crianças que tiveram um diagnóstico fechado de forma correta, né? Isso é importante, de alergia ao leite de vaca, se curaram, ao leite de vaca, tá? Se curaram até 1 ano de idade. Cerca de 75% das crianças adquiriram tolerância até 3 anos de idade. E cerca de 90% das crianças que tiveram um diagnóstico fechado corretamente, né, nos primeiros meses ou anos de vida de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, toleraram o leite de vaca, se curaram até 6 anos de idade. O que os estudos mostram também é que apenas 2% dessas crianças que tiveram diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca ali nos primeiros meses ou anos de vida, apenas 2% não adquiriram a tolerância e chegaram até a idade adulta ainda reagindo ao leite de vaca. Por exemplo, eu vou dar o caso aqui, né, de uma pessoa muito próxima a mim. Quando ela era bebê, ela era criança, ela tinha sintomas muito mais proeminentes, muito mais agudos, ficou internada, teve uma úlcera perfurada no estômago, né, tinha esse tipo de reação gastrointestinal, e na medida que ela foi crescendo, né, já é uma adulta, até hoje reage à proteína do leite, mas agora ela precisa de uma quantidade muito maior para fazer reação, e a reação dela hoje é dermatite atópica. Então também ao longo da vida aí as reações, gente, até ao mesmo alimento podem mudar. E a criança também, é importante falar isso, a criança pode fazer reação diferente, por exemplo, e até com mecanismo imunológico diferente para um alimento e para outro. Eu tenho pacientes dentro do meu programa de acompanhamento que são IgE mediadas para o leite, né, a mesma criança, IgE mediada para o leite e não mediada para a soja. Eu tenho criança que é IgE mediada para o ovo e não mediada para o leite. Isso pode acontecer. Inclusive, por exemplo, né, eu também reajo ao leite. Descobri isso depois de fazer a dieta para amamentar o meu filho. O leite compromete muito a minha parte respiratória e a soja me dá muito refluxo. Então, são alimentos diferentes que me dão reações diferentes. Né? E lembra que eu falei que a alergia alimentar pode acontecer em qualquer idade, é mais comum nas crianças, mas pode acontecer em qualquer idade. Eu até conversei muito com a minha mãe, ela não tinha sintoma nenhum quando eu era criança de APLV, e depois que eu fiz a dieta para amamentar o meu filho, né, eu sempre tive muita atópica, muitas crises de rinite, sinusite de repetição. Eu sempre achei que era só devido a mofo, a poeira, que eu sou IgE mediada para um tipo de ácaro e mofo, mas eu vi que o leite também prejudica demais a minha parte respiratória. E aí depois eu fui observando, né, como o leite começou a me prejudicar, eu fui muito para a questão da soja. E depois de um tempo, não foi logo no início, eu tomei por muito tempo aí leite vegetal de soja, coisas à base de soja, né? Porque o leite já não estava me fazendo bem, e eu já era intolerante à lactose também.
eu comecei a ver que sempre que, né, na medida que eu fui usando muita soja, o refluxo começou a acontecer em mim, que eu não tinha. Então, isso também pode acontecer, tá, gente? Sintomas diferentes para alimentos diferentes, e por mais que você já tenha comido aquele alimento por vários anos, de repente o corpo resolve, né? É o que fala que o copo entorna. A alergia muitas vezes, e alergia a alimentos ou outras alergias, acontece dessa forma. Ela é um copo de água que vai caindo gotinha ali, vai enchendo, de repente ele transborda. Tem crianças, tem pessoas que logo nos primeiros contatos esse copo já transborda e já faz reação alérgica. Tem pessoas que esse copo, né, realmente a gotinha vai pingando ali de pouquinho em pouquinho, anos e anos a pessoa tendo contato com aquele medicamento, ou aquele alimento, ou aquele pólen, ou aquele látex, ou com animais, e de repente estoura uma alergia na pessoa. Isso pode acontecer. A alergia é mesmo assim, completamente inesperada em alguns casos, né? Isso pode acontecer. Em alergia alimentar, gente, nunca diga nunca. O que está acontecendo? E por que esses dados que eu falei aqui, né, que do Guideline de 2012, na medida que eles fizerem esse estudo novamente, né, que foi um estudo grande, global, esses dados tendem a mudar. A alergia alimentar está mudando. A alergia alimentar está mudando, assim, mudando rápido. Né, do início aí do meu trabalho, acompanhando apenas crianças com alergia alimentar, que o meu trabalho hoje é só esse, né, dentro do meu programa online, eu só acompanho crianças com alergia alimentar, eu já vi uma mudança. As crianças estão ficando cada vez mais múltiplas alérgicas, reagindo a mais alimentos, mais sensíveis, né? Eu percebo isso, eu tô falando, gente, não é estudo científico não, eu tô falando da minha experiência profissional, tá? Já percebo isso, mas os estudos científicos vêm comprovando também isso. Então, eu tô falando primeiro da minha experiência profissional de 1 ano para cá, né? Tô pegando aí esse curto período de tempo, de 1 ano para cá, eu já percebo as crianças mais sensíveis do que os meus pacientes de 1 ano atrás, as crianças reagindo a mais alimentos do que as crianças de 1 ano atrás, coisa de 1 ano. Né, um curto período de tempo. Então, isso aí é uma mudança que a alergia alimentar está apresentando, muito diferente, por exemplo, os números, né? Lógico, hoje se diagnostica mais alergia alimentar, mas realmente o diagnóstico está aumentando, as crianças estão ficando mais alérgicas a alimentos. Aí a gente começa a se perguntar, o que mudou na produção de alimentos, gente, de 50 anos atrás para cá? Olha como que está a produção dos nossos alimentos, em larga escala, muito pesticida, muitos transgênicos, né? Você mexe ali na genética do alimento para que, por exemplo, uma praga lá no campo não reconheça aquele alimento como alimento e não queira consumir aquele alimento, estragando a plantação. Então, o animal, né, o inseto, a larva, o mosquito, enfim, não reconhece mais aquilo como alimento. Aí o humano vai lá e come aquele alimento. A genética do alimento está toda mudada. Chega aqui, o nosso sistema de defesa entende que aquilo é alimento? Também não entende e começa a disparar a guerra. Essa é uma das grandes hipóteses que estão sendo estudadas, só que aí a gente mexe com grandes empresas, né, grandes produtores. Soja transgênica, gente, tem... Leia alimento industrializado, rótulo de alimento, tem quase tudo, né? Eu também achei isso e as minhas alunas sempre falam, Ju, fazer dieta de soja é mais difícil do que a dieta de leite. Sim, a soja tem muito mais alimentos industrializados, ela entra aí como componente de um monte de alimentos que a gente nem imaginaria que tem soja. E a soja transgênica. Então, o que isso está fazendo dentro do nosso corpo? O que isso está mudando? A gente está mexendo com a genética do alimento. A nossa genética, né, não está entendendo a genética do alimento que foi mexido. Né? O tanto de conservante, corante, emulsificante, espessante, enfim, gente, esses antes aí da vida, junto com os agrotóxicos e com essas transgenias, o que isso está fazendo? Por que o nosso corpo cada vez mais não está reconhecendo o alimento como alimento e está fazendo essa guerra, que é uma reação alérgica? Entende? A questão é profunda, né? É uma questão mais de política econômica quase. Isso está influenciando em várias reações alérgicas, né? Muito alimentar, mas até outras reações. Está tudo muito químico, está tudo muito mexido, a gente está fugindo muito do natural, né? Os nossos avós, olha a qualidade de alimento que eles tinham, né? Eram hortas,
eram alimentos caseiros, eles tinham ali no terreiro, tudo tratado com alimento orgânico, né? Eles tinham os orgânicos ali no terreiro. A minha avó mesmo morava em fazenda, interior, todo mundo tinha, né? Muito mais gente tinha casa, terreiro, cultivava muito dos seus alimentos, os vizinhos trocavam os alimentos ali que eles tinham, era tudo mais natural, com menos pesticida, não tinha questão de mudança genética ali, de forma tão invasiva como os laboratórios fazem hoje, as grandes indústrias. Então, por que eles tinham menos alergia alimentar e a gente está tendo mais? É uma questão a se perguntar, né? Por isso que a alergia alimentar, eu falei, a alergia alimentar está trazendo cada vez mais para a gente essa clareza que a gente tem que evitar consumir produtos industrializados e dar preferência a mais produtos naturais. Por mais que esses produtos naturais ali do sacolão também tenham as mudanças, mas ainda assim é menos do que o produto que está ali na embalagem. É complicado, né? Aí vem a onda aí dos orgânicos, né? É importante a gente olhar. Tem a questão dos orgânicos para a criança PLV, porque alguns produtores podem usar o leite como pesticida, então também é um ponto aí a ser olhado. Mas que sim, os orgânicos, né? Quando é orgânico mesmo, né, gente? Que tem muita gente colocando selo de orgânico aí, coisa que não é. Acontece de tudo. Mas, enfim, a importância disso, né? De uma alimentação mais natural, mais orgânica, isso é muito importante, é muito importante. É lógico que para a população mundial do número que nós estamos, será que seria viável só uma produção orgânica? Não sei, né? São sempre coisas que a gente tem que pôr na balança, o assunto aí se aprofunda e vai até para outros meios, pode ser tema para outra aula.